da importância de nós agradecermos a Deus. Passamos já uma semana, né? Como a semana voou, né? O tempo do relógio aqui trabalha apressado, né? E já se foi uma semana que chegamos aqui, mas graças a Deus, Deus tem sido bom. E o salmista ele vem nos lembrar a bondade de Deus e também nós não esquecemos de dar graça, de agradecermos a Ele por todos os benefícios que Ele tem dado a cada um de nós. Vamos ler a palavra do Senhor? No Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém, irmão? Então, como eu havia falado, o salmista ele conclama, né, a igreja, os servos do Senhor, a não se esquecerem, porque os benefícios, as bênçãos, a bondade de Deus, a misericórdia, ela não somente nos alcançou, nos alcança, mas alcança até 1000 gerações daqueles que temem o Senhor Deus. Amém. E por isso temos razões para glorificarmos e agradecermos ao Senhor. Passamos aí uma semana, né, os irmãos trabalhando, indo para a sua escola, alguns para a faculdade, outros que trabalham em casa, e às vezes talvez pode acontecer de que a gente se esqueça de agradecer o Senhor. Se esqueça de agradecer. Mas o salmista ele nos lembra que aonde nós estivermos, porque, como Jesus fala lá em João capítulo 4, que Deus está buscando os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Ou seja, não importa o lugar. Lá na sua casa, você pode sim adorar a Deus. Lá no seu trabalho, você pode sim estar ligado com o Senhor. Lá na sua escola, assim também você pode também adorar o nome do Senhor. Porque nós temos inúmeros motivos para agradecer a Ele, para louvar o nome dEle, para glorificarmos a Ele e também para testemunharmos. Eu me lembro que quando nós estudávamos na escola e tinha alguns outros jovens que eram também crentes em Jesus, e sempre quando tínhamos a oportunidade, a gente testemunhava, a gente falava do amor do Senhor, da sua bondade, de como Ele cuida de nós. Então, júbilo é alegria. Mas nós, devido aos afazeres do dia a dia, às vezes o cansaço, as preocupações ou qualquer outra coisa, essas coisas tentam tirar a nossa alegria, mas nós temos que saber que o Senhor Deus, Ele vem sobre as nossas vidas, renovando o nosso ânimo, renovando o propósito, e nós podemos prosseguir louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno. O ânimo, ele é o contrário do ânimo, o desânimo. Você já viu uma pessoa desanimada? Ela não tem força para fazer nada. Ela não tem disposição para fazer absoluta, nem para abrir a boca, porque ela está desanimada.
ela não tem nenhum tipo de motivos. E mesmo que o Senhor não, mas eu não tenho motivo hoje para adorar a Deus, para agradecer a Deus, porque Ele não me deu nada. Como assim Ele não nos deu nada? Ele já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, irmãos. Amém. E o salmista, esse salmo aqui é um dos versículos, um dos textos, mas ainda há em outros salmos, por exemplo, no 66, no 81, no 95, 98, você vai encontrar a mesma expressão. Se alegrem diante de Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque nós somos alcançados pela sua bondade. Agora, não é somente os crentes, não, se você for ver, é todos os moradores da terra, todos aqueles que habitam a terra, eles são beneficiados com a bondade de Deus. Glória a Deus. Por isso que não há distinção em relação a isso. A palavra do Senhor fala que Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, e a chuva cair sobre justos e injustos. Porque o amor de Deus, a bondade do Senhor e a misericórdia, Ele não faz separação. O escritor de Atos ele disse, quando o apóstolo Pedro foi na casa de Cornélio, e quando ele estava ali falando da palavra de Deus, né, o Espírito do Senhor veio sobre aquela família, e eles receberam a palavra, eles tiveram os seus pecados perdoados, foram batizados, e diz ali que foi grande alegria, aleluia, naquela casa. Glória a Deus. E Pedro disse, e os outros que vieram com ele, nós agora verdadeiramente reconhecemos que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não separa, não vou separar esse grupo aqui, eu prefiro, esses aqui não, Deus não é assim. Aleluia, Deus ele ama a todos da mesma forma, Ele nos amou da mesma forma a humanidade, que Ele deu o seu único Filho para nos dar a oportunidade de estarmos hoje com alegria, louvando e engrandecendo o nome dEle, servindo o Senhor. Amém. E não existe maior alegria do que servir a Deus, pastor. Não há alegria. As pessoas podem experimentar todo tipo de alegria, mas a alegria de estar na presença dEle, servindo a Ele, aleluia, não existe nada que possa ser superior a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E quando se fala em servir a Deus, é interessante que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela mostra isso. Mostra que nós somos mordomos. Mostra que nós somos administradores. Você sabia disso? Você sabia que Deus nos deu a vida, que Deus nos deu o tempo, que Deus nos deu talentos e habilidades, e que agora, com o conhecimento da palavra do Evangelho, nós precisamos administrar esse tempo de uma forma que tudo que a gente faça seja para a glória de Deus. Amém. Ele seja glorificado, Ele seja exaltado, porque é isso que Ele espera de nós. Porque tudo que nós temos Ele nos deu e não é nosso. Nós estamos administrando e vai chegar a hora da prestação de contas, né? Mas isso não nos deve deixar tristes, preocupados, não. Porque lá naquele dia que está escrito lá em 2 Coríntios 5,10, que todos nós que servimos o Senhor, vamos estar dentro do tribunal de Cristo. Não é para nós sermos condenados, não, para nós sermos recompensados por tudo aquilo. E o que vai pesar ali naquela balança é como nós servimos o Senhor, da maneira como nós nos dedicamos a Deus, como nós servimos o Senhor com alegria e não com tristeza. Servos diligentes, não existe uma coisa que mais agrada o coração do Senhor, mas é um servo diligente, um servo dedicado, um servo, aleluia, que tem alegria em servir o Senhor. E Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos, ele disse: olha, vocês querem ser os maiores? Sejam servo, aleluia, dos seus irmãos, sirvam os outros, sirvam o seu próximo, porque o Filho do Homem, ele não veio ser servido, ele veio para servir. Jesus tinha alegria em servir.
O Senhor Jesus, ele tinha alegria em compartilhar a palavra que ele tinha recebido do Pai. E por isso que ele via que quando ele fala lá em Lucas capítulo 4, ele vai à sinagoga e ali é dada a oportunidade para ele ler o texto, ele lê Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor, o Espírito do Senhor é sobre nós, Ele está em nós, nós temos a alegria da salvação, aleluia, a alegria de nós estarmos na presença do Senhor e reconhecendo a sua grandeza. E talvez alguém possa ainda não estar usufruindo dessa alegria, mas saiba que hoje, neste dia, a alegria do Senhor quer invadir a tua vida, o teu coração, a tua casa, a tua família, aleluia, e Ele quer permanecer para todo sempre. E o salmista continua aqui falando, saber que o Senhor é Deus, no versículo 3, ou seja, ele está dizendo, olha, reconheço o domínio de Deus, reconheço o senhorio de Deus. E quando, voltando aqui ao exemplo que eu estava falando de Cornélio, ele teve uma revelação. Ele disse, o que eu tenho que fazer? Vai e chama um homem que está hospedado na casa tal. Chama ele, o nome dele é Cefas, que se chama Pedro. E ele vai te dizer o que tu tens que fazer. E aí os irmãos conhecem a história que Pedro foi dirigido pelo Espírito do Senhor até aquela casa. E ele contou a visão que ele tinha tido, que Deus tinha se revelado. E é interessante que eis que aqui todos nós